Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho da Graça de Deus. Hoje que já é o nosso melhor dia. Mesmo que não seja de acordo com aquilo que você está vendo, mesmo que não seja exatamente o que você está sentindo, mas hoje é o melhor dia, porque o Evangelho diz, o Evangelho fala, e é bem claro que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos isso no nosso coração, nós temos esse sentimento no nosso espírito, na nossa mente, que nós amamos ao Senhor. Um amor que Ele mesmo imputou em nós desde antes da fundação do mundo. Por isso que nós não temos aqui nenhuma dificuldade em falar que tudo nos vai bem, mesmo aquelas coisas que nós gostaríamos que não estivéssemos passando, né? Mas tudo está debaixo do controle do nosso Pai. Eu gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem, gostaria de convidar você, incentivar a você a se inscrever aí no nosso canal, se você ainda não fez, para que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vontade, o nosso ideal aqui. Nós nos esforçamos para isso, para que a palavra corra e seja glorificada e alcance a outros que ainda não tiveram assim a oportunidade de ouvir. O Evangelho diz que Deus ilumina os olhos quando você ouve. Quando você ouve o Evangelho da Graça, aí então Deus ilumina os teus olhos e você é livre da religião. Esse é o nosso trabalho. Então, abençoados, muito obrigado por você que já está aí ao vivo. Estamos vendo aqui bastante abençoados que já estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Saiba que o que nós temos para falar aqui não é nosso, não é meu, não é nenhuma inteligência minha, mas é a palavra do nosso Pai, que está escrito. Por isso que nós incentivamos você. Pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua caneta, um papel, anote o que você está ouvindo, porque hoje nós vamos falar aqui coisas bem sérias, não é isso? Bem sérias. O tema de hoje é o seguinte: homens que falam mentiras. Olha, isso é uma coisa muito séria, abençoado. Chamar um homem de mentiroso é uma coisa muito séria, mas isso aqui é uma das muitas revelações do Evangelho que foi dada ao apóstolo Paulo. Isso aqui não é uma opinião nossa, não é que nós chegamos assim, não, porque é mentiroso mesmo e acabou. Não, não se trata disso. São homens que estão na religião. São desses homens que nós vamos falar. Homens que falam mentiras segundo a doutrina, segundo a religião. Homens que estão por aí mentindo. Porque mentirosos você sabe que tem em todo lugar por causa da carne. A carne tem essa debilidade de mentira. Então, antes aqui de entrarmos propriamente no assunto, gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos. Gostaríamos de esclarecer algumas coisas, porque que fique bem claro o que nós estamos falando, né, abençoados? Como já falamos, é um assunto muito sério, não é fácil chamar alguém de mentiroso, mas é o Evangelho que diz, é o Evangelho que fala, que são homens que falam a mentira. Então precisamos aqui fazer aqui alguns esclarecimentos. E o primeiro esclarecimento é que nós gostaríamos de falar, já até falamos, mas vamos falar mais uma vez. A nossa pregação, o que nós falamos aqui, o que nós ensinamos aqui, o que nós transmitimos aqui, repetimos, o que nós copiamos aqui, não é contra homem nenhum. Veja bem, não é nada pessoal. Não é que não gostamos lá do apóstolo tal, nós não gostamos lá do outro irmão. Não, não é isso. É contra as doutrinas mentirosas de alguns homens. Embora muitos deles não são fáceis, não é isso? Mas o que nós queremos aqui falar, o que nós estamos aqui transmitindo para os santos, é contra a doutrina mentirosa que está sendo pregada por todo mundo por mais de 2000 anos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse que existem homens maus e perversos. Olha que coisa tremenda. E ele mesmo orava para que Deus nos livrasse desses homens. Por que eles são maus e por que eles são perversos? Porque eles vêm com a doutrina que é mentirosa. Uma doutrina diferente da graça de Deus. Por isso que se torna mentira.
Quando nós falamos assim, que Deus te abençoe, falar Deus te abençoe é uma mentira, muitas das pessoas nos censuram, mas acontece, abençoada. Por que é mentira? Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, diz o Evangelho, Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou. Se já abençoou, não vai abençoar, porque Deus não faz a mesma coisa duas vezes. Deus não se arrepende. Se Ele te abençoou, não importa onde foi, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo. Você é um abençoado. E é contra essa doutrina que nós estamos aqui falando. É contra essa doutrina que nós pregamos. E segundo, nós, veja bem, abençoados, veja bem, por favor, que fique bem claro isso aqui. Nós cremos, olha só, nós cremos, mas eu digo, eu aqui e nós aqui da Igreja Cristo em Graça, não é isso? E eu creio também que os abençoados que estão nos ouvindo, os abençoados que compartilham as mensagens, os abençoados que se inscrevem no canal, também compartilham dessa ideia. Nós cremos e entendemos que a verdade é o evangelho da incircuncisão. É nisso que nós cremos. Nós cremos no evangelho da incircuncisão, a graça de Deus, revelado, unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Essa semana passada, né, um abençoado me fez uma careta, porque eu falei exatamente isso, que o evangelho foi revelado no paraíso pelo próprio Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo. O abençoado ele ficou chateado, me fez uma careta, mas, abençoados, é exatamente isso que nós cremos. Nós cremos que a verdade de Deus é o evangelho da incircuncisão que foi revelado pelo Cristo ao apóstolo Paulo. É isso que nós cremos, é isso que nós falamos. E veja bem, abençoado, amada de Cristo, a participação do apóstolo Paulo na história cristã, isso todos conhecem, toda religião, todo mundo que se diz cristão conhece o apóstolo Paulo. Mas a participação dele na história cristã não foi apenas o caminho de Damasco. Todo mundo conhece que Paulo estava indo para Damasco, ia lá prender alguns cristãos que estavam falando lá contra a religião lá dele, então ele caiu do cavalo, também não sabe se não caiu, isso todo mundo sabe. Mas a participação de Paulo na história cristã vai além do caminho de Damasco. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele veio revelar os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar, haja luz, antes de Deus formar qualquer coisa, antes de Deus fazer qualquer coisa, esse mistério já estava na mente de Deus, mas ninguém conhecia. Nenhum desses mistérios, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu. Ninguém conhecia esse mistério. Antes do apóstolo Paulo, Deus o levou ao paraíso, se no corpo ou fora do corpo, no espírito, eu não sei, também não faz diferença para nós, mas Deus o revelou ali todo o mistério que estava oculto, que é o evangelho da graça de Deus. Deixa eu aqui te dar um exemplo. Quando você estava lá na religião, naquele sistema poderoso, naquele sistema maravilhoso, que tinha 10 mil membros lá no lugar chamado igreja que você participava, quem lá que era acusado, quem é que era o responsável pelo pecado no mundo? Eva. Eu ensinava isso, eu aprendi que Eva era responsável. Só que o mistério que estava oculto, Deus revelou ao apóstolo Paulo que não foi Eva, foi Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, que pelo que, como por um homem, não foi a mulher, entrou o pecado no mundo. O pecado veio, a desobediência entrou por Adão. Não foi pela mulher, não foi por Eva. E quem que sabia disso? Abraão não sabia, Davi não sabia, Salomão não sabia, ninguém sabia dessa história. Mas Deus revelou unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Por isso que nós estamos aqui falando a respeito dessa doutrina. Fora dessa doutrina, nós estamos bem à vontade para falar que é mentira. Então vamos aqui ao que nós viemos, não é isso? Primeira carta de Timóteo, vamos aqui começar aqui exatamente no estudo dessa manhã, na palavra dessa manhã. Primeira carta que o apóstolo Paulo, perito arquiteto, escreveu a Timóteo. Ele escreveu duas, mas vamos ler aqui a primeira no capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 1
Vamos começar no versículo 1 que diz assim, ó. Mas, olha só aí, o que diz aí? Mas o Espírito expressamente diz que, veja bem, Espírito com letra maiúscula. Está falando de Deus, não é o Espírito que estava em Deus, é o próprio Deus, porque o apóstolo Paulo, ele diz, ele explica que só há um Deus. Efésios 4:5 diz que só há um Senhor, que é sobre todos e em todos. Cristo, não existe três deuses. Essa história que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, isso não existe, abençoado. Isso é conversa desses mentirosos que inventaram essa história. Só existe um Deus. Ele está escrito aqui, ó. Mas o Espírito, Deus mesmo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, vão se afastar alguns da fé. Vão deixar a fé de lado, vão deixar o evangelho da graça de lado, vão deixar a pregação da fé, da incircuncisão. Mesmo conhecendo, mesmo sabendo que são abençoados, mesmo sabendo que o diabo não existe mais, mesmo sabendo que dízimo era da lei, mesmo assim, vão deixar a pregação da fé, vão se afastar. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo. Mas por qual razão? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Agora que espírito com E minúsculo, ou seja, um comportamento, e doutrinas de demônios, ensinos que mentem, doutrina da carne. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que eles deixariam a pregação da fé por causa de um ensino que é uma mentira aqui na mente, e doutrinas da carne, que são as doutrinas de demônio. Não é, abençoado, não é um espírito, não é um ser que vai vir e vai convencer alguém a deixar o evangelho da graça. Não é um espírito que vai vir e vai falar, olha, Paulo estava errado, Paulo não sabia nada. Não, não, é uma doutrina contrária. E o versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam o quê? O que diz aqui o apóstolo Paulo? Para você que ficou assim assustado com esse tema, como é que pode vocês chamarem as pessoas de mentirosas? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então o apóstolo Paulo aqui está denunciando que havia já na época dele homens que falavam mentiras a respeito do evangelho da graça, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha que coisa abençoada, que coisa assim, bem tremenda. Então, abençoados, Paulo é que ele está escrevendo a Timóteo, nesses dois versículos aqui que nós lemos, Paulo está escrevendo a Timóteo e diz que quem se afasta da fé, veja bem, preste bem atenção naquilo que você está lendo, porque quando eu estava lá na religião, eu lia, mas não dava muita importância, não queria saber. Olha, preste bem atenção. Quem se afasta da fé não ensina graça. Ou seja, esse tal é o homem que fala mentira. Se não está pregando a graça de Deus, se não está de acordo com o evangelho da graça, abençoado. Segundo o apóstolo Paulo, são homens que falam mentira. Veja bem, o que diz o evangelho? Você é um abençoado. Se eu falar para você, Deus te abençoe, eu estou falando a verdade? É isso que Paulo está falando. Homens que se afastaram da fé. Homens que deixaram a doutrina da graça e estão na mentira. Homens que falam, veja bem, homens que falam mentira. E o verso 3, vamos ler aqui o verso 3. Proibindo o quê? O casamento. Você conhece uma religião aí que tem que os seus sacerdotes são proibidos de casar. Ah, alguém diz, não é proibido não. Claro que é proibido, abençoado. Se você quiser ser um sacerdote lá, você não pode se casar. Então existe uma proibição. Ou você casa, ou você é sacerdote. Se não pode ter as duas coisas, porque uma é proibida, não é isso? E ordenando, veja bem, ordenando a abstinência dos manjares, que Deus criou, veja bem, que Deus criou para os fiéis. Deus não criou as coisas para as árvores, para os rios, para os mares. Deus criou para os fiéis e para que os conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, abençoado, se proíbe casamento, veja bem, diz aqui, está falando aqui o apóstolo Paulo. Se proíbe casamento, fala mentira. Não é isso que Paulo está falando aqui, ó? Proibindo o casamento, está então falando mentira. Se ordena jejum,
que diz aqui o Evangelho? Está falando mentira. Olha, vamos ler aqui de novo. Ó. E ordenando a abstinência dos manjares, ou seja, aquele famoso jejum. Então, Paulo está dizendo que isso é uma mentira. Proibir casamento e proibir jejum. Olha aqui, verso 4, diz assim, ó. Porque toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque, o versículo 5, porque, olha bem, preste bem atenção, abençoados, nesse versículo 5, que eu já me enrolei muito, já me enganei muito, já fui muito enrolado com esse versículo aqui, ó. Porque pela palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? A graça, o evangelho da incircuncisão. E pela oração, o que é a oração? Confessar a palavra de Deus. Quando você diz assim, eu estou curado, eu sou perfeito, você está confessando a palavra de Deus. E vírgula, o que acontece? É santificada. Então veja bem o que você está lendo. Porque a religião diz, olha aqui, ó, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Veja, é santificada ou vai ser santificada? É presente agora, abençoado. Do jeito que nós estamos aqui, já é santificada. Todas as coisas já foram santificadas por Deus. Então, por isso, que essa história, veja bem, de ungir objetos, fala mentira, abençoado. Uma vez eu estava num lugar chamado igreja, há muito tempo atrás, muitos anos, graças a Deus, e um abençoado levou a chave do carro dele lá para o suposto pastor ungir. Aí lá pegou óleo, lá, né? Fez aquele ungiu, Senhor, consagra o carro do teu filho, Senhor, consagra, porque o seu filho... E... Abençoado, veja bem, se Deus te deu, foi Deus que te deu, isso é que você tem, a sua casa, o seu carro, os seus filhos, os seus bens, tudo que tem, tudo que você tem, se foi Deus que te deu, já está ungido, já está pronto, já está completo, já está perfeito. Ou você acha que Deus iria te dar alguma coisa que não está pronta, que não está perfeito? Não, Deus me deu um carro, mas sem os 4 pneus. Deus não vai fazer isso com você, abençoado. Deus me deu uma casa, mas eu tenho que ungir a minha casa, guardar, proteger. Olha, abençoado, Deus quando te dá alguma coisa é o pacote completo. Ele te deu todas as coisas. Vamos repetir aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nos abençoou com todas as bênçãos. Deus não deixou assim, alguma coisa, faltando alguma coisa que precisasse ser ungida, alguma coisa que precisasse ser completada por algum homem. Se está ungindo alguma coisa, esse homem está falando mentira, é mentiroso, que não existe esse negócio, nem os objetos, nem você mesmo, passar óleo aí na sua testa, passar óleo na sua cabeça, para Deus te ungir. Você já está completo, perfeito em Cristo Jesus, diz o Evangelho da graça de Deus. Então vamos seguir aqui, vamos a Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 17 e o versículo 18. Diz assim, ó, vamos ler aqui. Lê com bastante tranquilidade para você entender. Eu peço que se você não estiver com a sua Bíblia aí, anote, depois você confira o que você está ouvindo, abençoado. É muito importante isso aqui para a nossa vida. Diz assim, ó, e rogo-vos, olha só a oração do apóstolo Paulo, era um rogo, era uma coisa muito insistente. Rogo-vos, irmãos, que noteis, preste atenção, procure ver os que promovem dissensões, aqueles que promovem confusões, dúvidas, colocam dúvida na igreja. Mas será que eu sou abençoado mesmo? Será que o diabo foi destruído mesmo? Mesmo mostrando o que está escrito. Diz o apóstolo Paulo, noteis os que promovem dissensões e escândalos contra o quê? Contra a doutrina que aprendestes. A doutrina do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da incircuncisão. Aí vem aquele conselho do apóstolo Paulo, desviai-vos deles, se afaste dessa doutrina, se afaste desses homens mentirosos. E o versículo 18 diz assim, ó, porque os tais, esses que promovem dissensões, esses que promovem dúvidas na igreja, os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não, abençoado, esses não servem a Cristo, não servem a doutrina do Evangelho da Graça, mas a seu
ventre, aos seus próprios interesses, aos seus próprios negócios, de acordo com a sua vontade. E com suaves palavras, não é isso? Aquela que ele fala assim, passa o locutor de FM, não é isso? Com muito carinho, fala palavras difíceis, palavras que até você tem que procurar um dicionário para saber o que ele está falando. E lisonjas enganam, olha só, enganam, mentem aos corações, às mentes dos incautos, dos simples. Porque tem abençoados que, olha só, que são muito inteligentes, têm assim o vocabulário, mas tem alguns abençoados, assim, igual a mim, por exemplo, que não tem assim, um grande conhecimento de português, de idioma, de palavras difíceis. Então, esses homens estão aí para enganar, para mentir, simples de conhecimento. Homens que apresentam, te mostram as dificuldades da carne. A principal tática desses homens é assim, ó, você está com a dificuldade no seu casamento. Eu vejo o Senhor está me mostrando que o seu casamento está mal. Eu sinto que você está desesperado, te mostra uma dificuldade na sua carne, aí te vendem uma mentira. Mas eu sou homem de Deus, eu tenho a solução para o seu problema. Mentiroso. Não tem solução nenhuma nem para o problema dele. Ele tem solução, quanto mais para o seu problema. Homens que mentem. E se você não conhece o Evangelho da Graça de Deus, veja, abençoado, você vai cair nessa arapuca. Você vai ser enganado por esses homens que mentem. Olha, esses homens, que diz aqui o apóstolo Paulo, eles cobram da igreja o que Cristo já pagou. Olha, você está em pecado, então você traga aqui a sua oferta e nós vamos orar por você e Deus vai te perdoar, Deus vai te reconciliar, vai escrever o seu nome no livro da vida. Ó, abençoado, mentiroso. Cristo já pagou o preço, você é exclusivo dele, você pertence a Cristo desde antes da fundação do mundo. Não tem que fazer nada, não tem que pagar nada. O que te falta é o conhecimento para você não cair, ó, nisso aqui, ó, corações simples. A mente, ó, está voando. Não, se o homem lá falou, você acredite. Não faça isso, abençoado. Confira, veja o que está escrito, veja se está de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. Porque senão você vai ser enrolado. Olha só, isso já acontecia já no tempo do apóstolo Paulo, aqui na carta que Paulo escreveu aqui, ó, um relato feito por Lucas a respeito do apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo dá respaldo, então nós damos também. Atos capítulo 20, bem conhecido nosso, versículo 29, ele diz assim, ó, 29 e 30. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, uma reunião que aconteceu ali na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, segundo Lucas escreveu, não é isso? Não é relato de Paulo, mas foi Lucas que escreveu. Houve uma reunião e o apóstolo Paulo reuniu ali os líderes da igreja, daqui de Éfeso, da época ali, e disse o seguinte, ó, porque eu sei, diz o apóstolo Paulo, versículo 29, eu sei isto, que depois da minha partida, depois que eu morrer, entrarão no meio de vós, no meio da igreja, lobos cruéis. Não é simplesmente, abençoado, lobos, mas lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, não perdoarão o rebanho. E o versículo 30, e que dentro vós mesmo, ali do meio da igreja, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então diz o apóstolo Paulo no versículo 29, que depois da minha morte, diz o apóstolo Paulo, mudariam a doutrina ensinada por Paulo. Depois que Paulo morresse, aqui mesmo ali, aqueles homens que estavam ali, iriam entrar e iriam mudar a doutrina de Paulo. Esses que compram a igreja, esses que nós vemos por aí que compram a igreja com membros, como se estivesse comprando curral com gado. Eu estava vendo a televisão já há algum tempo, e um abençoado lá oferecendo o que eles chamam de o templo, né, a edificação, e falava, olha, tem tanto tamanho, tem tanta altura, tanto comprimento, e também já tem tantos membros. É só você chegar e assumir a igreja. Estão aí, ó, comprando igreja com membros, vendem a igreja, vendem os membros como se estivesse vendendo gado no curral.
É como um fazendeiro chegasse em um lugar, olhasse assim um curral cheio de gado e arrematasse o curral junto com os gados. É isso que esses homens estão falando. Aplicam as suas próprias doutrinas, as suas próprias mentiras. Isso que eles fazem. Olha, veja se não é assim. Veja bem se não é assim. Cada denominação, são muitas. Você, não sei aonde qual denominação você participou, mas existem muitas. Cada denominação com uma doutrina, uma diferente da outra. A denominação A pensa de um jeito, a denominação B pensa de outro jeito, cada um com uma doutrina. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, vamos aqui a 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10, olha o que ele diz. Rogo, porém, meus irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele rogou, que digais todos uma mesma coisa. A oração de Paulo, a declaração de Paulo aqui é para que todas as denominações, todos os irmãos, toda a igreja falasse sempre as mesmas coisas e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, em um mesmo pensar. Paulo disse, rogo para que faleis todas as mesmas coisas. Todos. E não é isso que nós vemos por aí. Se você participou da denominação A, lá tinha uma doutrina, eles pensavam de um jeito. Agora, se por alguma circunstância você saiu da A e foi para a B, você teria que se adaptar completamente àquela denominação B, porque era diferente da A. E se fosse para C, da mesma maneira. Se você partisse para outra, da mesma maneira. Porque não existe unidade, abençoados, entre esses. E no versículo 30, olha o que diz o apóstolo Paulo. Dentre vós mesmo. Porque no versículo 29, ele está falando de pessoas, de homens que viriam de fora, iriam mudar a doutrina da igreja, iriam comprar a igreja com uma outra doutrina. Mas no versículo 30 ele diz que dentre vós mesmo, aqueles que estavam ali, ouvindo o apóstolo Paulo, ouvindo a graça de Deus, as igrejas de Paulo, abençoados, todas elas eram em graça. Uma coisa que você precisa entender, todas as igrejas de Paulo, a doutrina que Paulo pregava era graça. Então, se levantaram homens que ensinaram mentira. Ali dentro mesmo da igreja, aqui que Paulo pregava, quando Paulo morreu e foi embora, se levantaram alguns que estavam ali assistindo a Paulo e falaram, olha, Paulo morreu, Paulo foi embora, então, mas essa história que ele fala que não existe diabo, vamos rever essa questão, essa história que ele ensinou que não tem dízimo, vamos pensar melhor nesse assunto, porque nós precisamos de dinheiro, temos as nossas contas para pagar, temos que fazer a obra do Senhor, precisamos de dinheiro, revendo o que Paulo ensinou. Abençoados, deixa aqui te falar uma coisa aqui, se cabe aqui um cuidado, deixa aqui te falar uma coisa. Cuidado, abençoado, confere tudo que se diz por aí. Confira tudo que se diz evangelho da graça. Olha, nós não estamos agora falando da religião dos nossos irmãos lá que pregam, Deus te abençoe, cuidado com o diabo, vem aqui que eu vou passar óleo na sua cabeça e bota a mão sobre você, eu vou orar por você. Não é desse que nós estamos falando não. Estamos falando agora desses que dizem que estão pregando a graça. Muitos estão, se você abrir a internet, você procurar ver, vai ter muitos abençoados pregando o evangelho da graça. Mas acontece que, diz segundo o apóstolo Paulo, que se levantarão no meio da própria igreja daqueles que se diziam pregar a graça. Há muitos desses lobos por aí, muitos mentirosos. Nós temos ouvido aí muitos que falam, que dizem que pregam o evangelho da graça. Com certeza, ouvimos a muitos aqui que são ali fiéis à palavra da graça, que nos orgulham ouvir, nos orgulham estar atento, porque nos ensinam, nos edificam, nos consolam. Mas cuidado, porque tem muitos aí que nem consideram o apóstolo Paulo. Alguns que estão recebendo revelações diretas de Deus. Parece que oraram durante a noite e o próprio Deus foi lá e revelou a eles o evangelho da graça de Deus. E diz aqui o apóstolo Paulo, diz o evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Então fica uma pergunta, como identificar a esses que estão por aí, que estão mentindo?
Porque são mentirosos. É desses que o apóstolo Paulo fala. São homens mentirosos. Homens mentirosos. Como é identificar a esses? Gálatas capítulo 1. Veja aqui que diz aqui o apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja da Galácia, no capítulo 1, no versículo 9. Diz assim, ó. Assim como já vos dizemos. Não é a primeira vez. No versículo 6, se você ler, no versículo 7, vai estar falando exatamente isso. Aqui no versículo 9, ele repete. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém, olha só, se alguém, não importa quem seja, hein? Porque eu ouvi do meu irmão falando assim, ó, não, é que ele tem vários diplomas, ele é bacharel de teologia, é doutorado em Deus, sabe tudo de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Versículo 9. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar, se alguém falar, se alguém pregar outro evangelho, olha só, outro evangelho, além daquele que já recebeste, qual foi o evangelho que você recebeu do apóstolo Paulo? O evangelho da graça de Deus. Então, se alguém anunciar outro evangelho diferente da graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, seja anátema, seja mentiroso. Não existe evangelho da graça fora do apóstolo Paulo. Não é porque o outro apóstolo lá também fala exatamente igual ao apóstolo Paulo, fala certinho. Abençoado, seja quem for. Pode ser o apóstolo que for, pode ser o doutor que for. Se falar igual ao apóstolo Paulo, aprendeu com Paulo. Porque ele foi o primeiro. Paulo, o primeiro que recebeu diretamente lá do paraíso a revelação dessa graça. Foi o apóstolo Paulo. Então, abençoados, diferente de Paulo, vamos repetir, é mentira. Diferente do apóstolo Paulo, é anátema, é maldição, é mentiroso. Campanhas... Exemplo aqui, ó. Campanha. O apóstolo Paulo ensinou campanha em qual igreja? Qual foi a igreja das 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu? Que ele ensinou a igreja, vamos fazer uma corrente, porque o nosso irmão Timóteo, o nosso irmão Tito está em dificuldade, então vamos fazer uma corrente. Paulo ensinou isso? Não ensinou, abençoado. Não é verdade? Ele não ensinou isso. Por quê? Isso não é verdade. Jejum. Será que Paulo ensinou jejum? Em alguns casos aqui diz que ele ficou jejum, mas não tinha o que comer, abençoado. Como é que ele não é? Foi um jejum forçado. Agora, jejum para se consagrar, deixar de se alimentar, para ficar melhor diante de Deus, é mentira. Propósitos. Quantas pessoas que eu conheço dizem que está fazendo propósito com Deus? Abençoado, o propósito que tinha que ser feito, o próprio Deus já fez com você, desde antes da fundação do mundo. Ele escolheu você para ser filho dele, te predestinou, não existe outro propósito na sua vida. Ele habita no teu espírito, não tem outro propósito. Dízimos, isso aqui que é tremendo, né? O mentiroso não larga o dízimo nem a pau, mas não larga mesmo, abençoado. Muda até de nome, eu conheço abençoados que mudaram dízimo de nome. Não, aqui não é dízimo. E por respeito aos abençoados, não é isso? Nós não estamos aqui falando de homens, não vamos falar o que eles mudaram do dízimo, mas não é dízimo, mas tem a obrigação de dar. Se tem a obrigação, abençoado, já não é mais graça. Porque o evangelho da graça, você é livre, que você tem que contribuir. Se você quiser contribuir, se você for grato, receba o que seja, mas não por obrigação. Não existe dízimo no evangelho da graça. Se institui, aqui o dízimo aqui é mentira, é mentiroso, é mentiroso. Uma certa vez estava vendo um abençoado falando que, esse mês promoção, dízimo 9%. No que é errado, eles conseguem errar mais ainda. Dízimo em débito automático, dízimo triplicado. Esse mês, dízimo em forma de aluguel. Tudo mentirosos, abençoados, tudo mentira. Homens mentirosos, corram disso. E você sabe, veja bem, você sabe que Jesus de Nazaré, ele, vou te falar, na carne, para nós aqui depois da cruz, foi um negócio muito sério. Ele não pôde explicar. Ele pouco falou. Jesus de Nazaré, ele não veio aqui
explicar nada, porque ele estava debaixo de um pacto. Romanos 15:8 diz que ele estava debaixo do pacto da lei. Ele era servo da lei. E o pacto da lei não era um pacto de explicação. O pacto da lei era um pacto de obras. Você tinha que fazer, não precisava entender nada. Como acontece hoje, infelizmente, ainda acontece em muitos lugares chamado igreja evangélica, que o abençoado chega lá, não entende nada, mas o pastor mandou fazer, ele faz. Na lei que era assim, não é isso? Você não precisava entender nada. Ó, tem que matar o animal tal, tem que oferecer tal, tem que... Aí ele fazia, mas não sabia nem por quê. Jesus de Nazaré não poderia explicar. E ele disse uma frase... Jesus de Nazaré, uma frase bem conhecida, que é um clássico dele, né? Um clássico que ele disse assim, ó, vê se você conhece. E disse Jesus, conhecereis a verdade, não é isso? João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais abençoado, veja bem, ele disse, conhecereis a verdade, mas não explicou a verdade. Ele não disse qual era a verdade. Ele não podia explicar. João 16, vamos ler aqui João, livro histórico de João. Volte lá, João 16, já temos aqui 5 minutos. João 16, olha o que ele diz aqui, João 16, no versículo 12. Ele fala assim, ó, assim, tenho muito que vos dizer. Ele tinha, olha, ele era o próprio Deus que estava ali. Imagina se ele não tinha coisas para nos falar. Muito, tudo, não é isso? Mas ele disse assim, ó, mas vós não podeis suportar agora, por causa do pacto que estava em vigor, que era o pacto da lei. E o versículo 13. Mas, olha só, quando que seria a explicação? Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, quando vier o Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Quando vier, porque não estava ainda, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade, quando veio, ele não explicou. Então, abençoados, os mentirosos, os lobos, né, eles aplicam a verdade conforme as suas conveniências. Por quê? Porque Jesus falou, mas não explicou. E não se submetem à verdade, que é o Evangelho da Graça. Então, cada um pega a verdade e adapta conforme as suas conveniências, mudando a verdade do Evangelho. E logo diz, isso não é bem assim. Cansei de ouvir isso, abençoado. Olha, isso não é bem assim. Isso que você está falando não é bem assim. Mudam a verdade. Não existe assim uma unidade entre eles. Cada um com a sua mentira. É claro de ver isso, abençoado. Cada um com uma história diferente. Cada um de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo diz, tem que falar a mesma coisa. Conhecer a verdade, abençoado. Veja bem, hoje nós entendemos, porque o Espírito da verdade já chegou. Conhecer a verdade é conhecer o Evangelho da Graça, o Evangelho da incircuncisão. Se você conhece o Evangelho da incircuncisão, com certeza você conhece a verdade. Porque é aqui que foi revelado a verdade. Quanto a esses homens mentirosos, diz o Evangelho. Vamos a Tito. Olha o que diz aqui o Evangelho a respeito desses homens, os mentirosos. Tito, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 7, que diz assim, ó. Porque convém que o bispo, o apóstolo Paulo aqui dando algumas recomendações, seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo. Olha só, vê se é assim. Não soberbo, nem carrancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. E o versículo 8, ele diz, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Versículo 9, retendo firme, crendo, não é isso? Reter firme é crer. A fiel palavra que é conforme a doutrina. Olha só, conforme a doutrina da graça, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E o versículo 10, olha o que ele diz a respeito desses homens mentirosos. Porque há muitos desordenados, há muitos insubordinados, há muitos faladores, há muitos mentirosos, vãos e enganadores, principalmente os da lei de Moisés, principalmente os da circuncisão. E no versículo 11, ele encerra dizendo, aos quais
esses homens mentirosos, aos desordenados, aos faladores, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, mentes inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Torpe ganância, não é isso? Dízimos, torpe ganância. Então, abençoados, é necessário, segundo o apóstolo Paulo, tapar-lhes a boca. Tapar a boca desses. Agora, como é que se pode fazer isso? Como é que se pode tapar a boca de um homem aí que está 30 anos, não é isso? 30 anos aí falando mentira, 40, 50 anos. Tem sistema religioso que tem mais de 100 anos aí, que estão aí falando a mentira. Como é que nós vamos tapar a boca desses homens? De que maneira? Veja aqui, ó, como fazer isso? 2 Coríntios 13, 8, diz assim, ó, porque nada podemos contra a verdade. Contra a verdade, abençoado, ninguém pode fazer nada, senão pela verdade. Somente falando a verdade, veja bem, podemos tapar a boca desses homens, desses mentirosos, somente falando a verdade. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que Deus ilumina os olhos do nosso entendimento conforme o que está escrito. Nós falamos, você ouve, quando nós ouvimos, Deus ilumina os nossos olhos, então tampamos a boca desses mentirosos. Saímos da mentira. Deus ilumina os olhos dos escolhidos para que saiam dessa mentira. Louvamos a Deus por Ele ter iluminado os nossos olhos. Louvamos a Deus porque Ele nos escolheu para entender o Evangelho da Graça. Mas é necessário, abençoado, que fale. É necessário que se anuncie a verdade da graça de Deus. Abençoados, olha, cuidado com o seu ouvido. Cuidado aí com o seu ouvido. Muito cuidado aonde você bota o seu ouvido, para quem você empresta o seu ouvido. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, o entendimento, vem pelo ouvir. Mas a mentira também vem pelo ouvir. Se você colocar o seu ouvido na mentira, a mentira vai até parecer verdade, porque esses homens, eles são catedráticos em dissimular, em falar mentira, em convencer. Sabe aquele trote no conto do vigário, chamado conto do vigário? Eles são craques em fazer isso. Abençoados, tem que emprestar o seu ouvido, mas tem que ser a graça de Deus, né? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que o entendimento, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E onde que está a palavra de Deus? Na graça, de Romanos até Hebreus. Romanos capítulo 11, versículo 6, Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que de outra maneira, se falar de outra maneira, diferente da graça, é mentira. A graça já não é mais graça. E se não tem graça, se não é verdade, o que é? Qual é a opção que sobra fora da verdade? Mentira. Se não falar de acordo com a graça, é mentira. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Vamos ler aqui rapidamente. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 13, ele fala assim, ó. Conserva, olha só, o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim, Paulo, de mim tens ouvido, não dos outros apóstolos. De mim, Paulo, tens ouvido, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Conserva, abençoado, esse modelo da graça de Deus. Conserva um modelo que está de Romanos até Hebreus. Se está fora, não serve para nós, abençoados. O nosso negócio é o Evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Fora disso, você pode cair em mentira. Fora do Evangelho, você pode se tornar uma presa desses lobos. Ô abençoado, por que eu passei tantos anos preso lá na religião? Porque dei o meu ouvido a esses mentirosos, a esses lobos, que falavam que eu poderia ir para o inferno se eu não aceitasse a Jesus, se eu não me arrependesse. O Evangelho diz que Deus já me escolheu, Deus já me perdoou desde antes da fundação do mundo. E não existe a menor possibilidade de um filho se perder. Porque foi o próprio Deus que escolheu, foi o próprio Deus que nos salvou, que nos predestinou para filhos. Não existe a menor possibilidade de um filho se perder. Então, abençoados, nos ajude aí, nos ajude a espalhar a verdade.
nos ajude a falar a respeito dessa verdade que é o Evangelho da graça de Deus, que somos abençoados, que somos santos, que não podemos nos perder, que Deus mesmo já habita no nosso espírito, não é na nossa carne, Ele habita aqui, ó, aqui dentro no nosso espírito. Nos ajude a compartilhar as mensagens. Se inscreva aí no nosso canal, que também é muito importante, para que a palavra corra e seja glorificada, para que a verdade seja alcançada pelos filhos. E observe, ó, observe aí, anote se o que você está ouvindo é a verdade. É importante você ver isso, abençoado, porque senão você pode cair aí numa armadilha. Há muitos falando, agora mesmo, enquanto você está aqui me falando, existem outros, muitos que estão aí, ó, agora com essa tecnologia maravilhosa chamada internet, se espalhou mais ainda, os lobos ficaram mais fortes, mas a verdade também está aqui presente para tapar a boca desses mentirosos. E vamos encerrar aqui ó, em 1 Coríntios. Gostaria de ler esse verso aqui que é bem importante. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e verso 11, que diz assim, ó, segundo a graça de Deus. Veja bem, tudo que nós falamos, abençoados, é de acordo com a graça de Deus, que foi dada ao apóstolo Paulo. Diz ele aqui, ó, que me foi dada. Pois eu, Paulo, falando Paulo, foi ele que escreveu essa carta para os Coríntios, como sábio arquiteto, o fundamento. A verdade, não é os fundamentos, é artigo definido, um só, o fundamento. E o outro edifica sobre ele, sobre o fundamento, sobre a verdade. Não é inventar outro fundamento que vai se tornar mentira. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém... Olha só, o apóstolo Paulo, né, ele era abusado mesmo, né, mas ele tinha essa autoridade dada por Deus. Ele poderia falar isso, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode trazer uma outra verdade, porque não existe uma outra verdade. A única verdade é o Evangelho de Cristo, além do que já está posto. Qual é? Qual é a verdade, qual é o fundamento que já está posto? Cristo ressuscitado. A única verdade para nós hoje, abençoados, é Cristo ressuscitado. Então, cuidado com teus ouvidos, com esses homens mentirosos que estão aí. E olha, eles estão espalhados de uma maneira tremenda aí. É necessário que você se defenda com o Evangelho da graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Abençoados, recebo que já estamos na nossa melhor semana, recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que Deus mesmo tem cuidado de nós aqui ó, na nossa mente, porque tudo começa na mente, começa aqui no descanso, no repouso de Cristo, e já declaro para você a melhor semana da sua vida. Que tudo que você está para resolver esta semana, Deus mesmo já foi lá e Ele mesmo já cuidou. Porque como o Evangelho diz, para Deus não existe ontem e nem existe amanhã. Para Deus tudo é hoje. Daqui a 1000 anos é hoje de Deus. No passado, nosso passado para Deus também foi hoje. Deus é presente em todo o tempo. Ele sabe o que vai acontecer lá porque Ele já está lá e Ele já resolveu para você. Abençoados, melhor semana, recebo que tudo está bem, até a nossa próxima reunião, nosso próximo encontro. Abençoados com todas as bênçãos.